Estamos aqui para gravar mais um vídeo. É sempre um prazer estar aqui no canal Vasco Gym, falando para você, torcedor apaixonado do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se você ainda não é inscrito no canal, eu faço aqui um convite, um apelo a você que assista todo o conteúdo do canal e, se gostar das nossas ideias, do conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar dos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esses vídeos para mais pessoas. Assim a gente pode crescer e pode levar essa informação a mais vascaínos. Nós sabemos que os meios de comunicação, a grande mídia, ela é corporativa e traz uma informação que muitas vezes não é real e manipula o torcedor, manipulam as pessoas. Por isso é importante que a gente, através deste meio de comunicação, possa levar até as pessoas, até o torcedor vascaíno, o que de fato acontece. Então dê essa força aí no canal Vasco Gym. Meu nome é Serginho, todos sabem disso, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a bola da vez é sobre o príncipe árabe. É lamentável e é triste eu estar aqui falando sobre isso, dizendo que existem muitos youtubers que falam sobre o Vasco da Gama, que vêm dando vazão a essa informação e que vêm apostando nisso, dizendo que realmente o Vasco deveria vender para esse grupo de empresários, para esse grupo de investidores, que o Vasco deveria ser vendido porque só assim poderia crescer e poderia dar vitórias e alegria ao seu torcedor. Aqui eu vou tecer os comentários a respeito disso, o que eu penso a respeito disso, mas de antemão já digo que não concordo, muito pelo contrário. Acho que essas notícias e esse apelo é até covardia com o Vasco da Gama. Um clube centenário, um clube de 20 milhões de torcedores, não poderia ser tratado por eles desta forma. Também acredito que a maioria dos torcedores que estão aí vibrando com essa possibilidade desse príncipe árabe investir no Vasco, comprar o Vasco, entre aspas, são jovens e que não têm muita experiência de vida ou tampouco conhecem a história, o estatuto e o regimento interno do Clube de Regatas Vasco da Gama. É lamentável que estejamos aqui falando sobre isso, mas é importante para deixar aqui registrado a nossa posição. Normalmente, esse grupo de investidores, não se sabe quem é que está investindo nisso, eles ficam ocultos. Normalmente existe um laranja e eles saem à caça aí do mapa da mina. Torcedor vascaíno, esse apaixonado pelo Vasco, que quer ver o Vasco ganhar, ele não se importa, por exemplo, que chegue alguém lá da Arábia e fale, vou comprar o clube. E aí investe lá muitos milhões, muitos bilhões de dólares e compra o clube. Um clube como o Vasco da Gama, aqui eu pergunto para vocês, quem construiu o Vasco da Gama? Quem construiu o estádio de São Januário? É tudo documentado que foi um grupo de vascaínos que se mobilizaram e com aportes financeiros acabaram construindo São Januário, ou seja, foi o torcedor que ergueu esse patrimônio que temos hoje. O CT recentemente, o Vasco da Gama, esse CT que foi construído aí, foi com doações de torcedores do Vasco. Aí você chega aqui e fala assim, porque tem um grupo de investidores que quer comprar o Vasco. Porque aí logo se pensa o seguinte, eles vão comprar o Vasco e imaginam logo um grande clube do exterior que vai ter jogadores famosos, que vai ter um investimento pesado em cima do clube e o Vasco vai passar a ser um vencedor. Esquece que a realidade não é bem essa. Imagine você que tem uma casa, tem um carro e que decidem por você que vão vender sua casa e seu carro.
e vão ali, faz uma cotação, encontra um grupo de investidores e eles vão lá e compram a sua casa, compram o seu carro, só que não te repassam esse dinheiro. Eles não repassam esse dinheiro a você. Esse dinheiro que você investiu, que você se dedicou para comprar a sua casa, o seu carro, ele vai para outras pessoas que não é você. É o que está acontecendo aí com essa possibilidade de que os torcedores ficam empolgados com o Vasco da Gama. Querem vender o Vasco da Gama, que é um patrimônio do torcedor, mas o torcedor não vai ver a cor desse dinheiro. E um grupo de investidores, quando chegam e compram um clube de futebol, não tem chororô da torcida. Não tem como restituir, não tem como destituir, porque ele passa a ser uma iniciativa privada. E o torcedor vai ficar a ver navios. Não tem como eleger seus dirigentes, não tem como retirar aqueles que não estão fazendo um bom trabalho, porque ele deixa de ser público sem fins lucrativos para ser uma entidade com CNPJ, uma pessoa jurídica. Mas as pessoas não entendem isso, o torcedor do Vasco não entende isso, principalmente esse torcedor garoto, esse torcedor que não tem muita vivência, muita experiência de vida, fica aí imaginando somente um time forte, um time competitivo, um time que possa dar alegrias a ele. Eu até concordo, porque existe uma desilusão em relação ao Vasco da Gama, porque gestões anteriores não cuidaram do clube como deveriam, entram para defender os seus interesses, é verdade. E eu concordo em parte com o torcedor, porque eu, como torcedor, também fico indignado. Um clube gigante como o Vasco da Gama não poderia estar nestas condições. Aí eu pergunto para você, mas esses gestores não são competentes? Muitas vezes são competentes, mas não estão ali, não entraram ali para fazer com que o clube se tornasse novamente o gigante que é. Entraram ali para defender seus próprios interesses, para ter resultados particulares. E assim o Vasco, ao longo desses anos, veio afundando em dívidas e se tornou insustentável nos dias de hoje. Mais uma vez, nessas eleições, Jorge Salgado está ali na cadeira de presidente, entrou pela porta do fundo. Entrou através de um golpe, porque ele tem penetração nos tribunais do Rio de Janeiro e acabou conseguindo uma liminar e está lá sentado nessa cadeira, baseado nesta liminar. Quem de fato ganhou a eleição foi o Luiz Roberto Levenciano, que foi o que o torcedor decidiu, mas que não consegue reverter essa liminar. Porque o senhor Jorge Salgado tem esse trânsito livre dentro dos tribunais do Rio de Janeiro. Infelizmente, a verdade é essa. E a gente entende que o torcedor esteja buscando qualquer coisa, e não importa o que possa acontecer com o clube. Ele quer ver o clube ganhando e vencendo. Mas nós, com responsabilidade, temos que passar a informação verdadeira para você. Não é dessa forma que o Vasco vai se tornar grande. O Vasco é do seu torcedor. E assim continuará sendo. Não podemos e não vamos deixar que esse clube centenário possa ser entregue nas mãos de aventureiros que não são vascaínos, nunca foram vascaínos, estão ali querendo ganhar dinheiro. O Vasco é para vascaíno. O Vasco é dos seus torcedores. Não adianta querer vender o clube para alguém que não tem essa identidade, essa identificação com o clube. Eu queria dizer para vocês que o canal Vasco Jim e eu, Serginho, não concordo absolutamente com esse tipo de veiculação de uma notícia nociva,
falsa e que não trará benefício ao Vasco nem ao seu torcedor. O Vasco vai jogar amanhã às 16h30 em São Januário contra o Coritiba. Todos os ingressos, pouco mais de 7.000 ingressos foram vendidos, e assim teremos a capacidade disponibilizada máxima dentro do estádio. Não nos resta outra coisa a não ser a vitória. O Vasco precisa vencer para chegar a 46 pontos e manter a chama acesa da possibilidade de retornar para a divisão principal do Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode e não deve permanecer na Série B. O Vasco é um gigante por todos os lugares que ele passa, no Brasil e fora do Brasil, tem muitos torcedores. Então é isso, meus amigos. Príncipe Árabe, não. Ele nunca foi vascaíno, nunca será vascaíno, não tem identificação com o clube. O Vasco é dos seus torcedores. Foi construído por seus torcedores e assim será reerguido pelos seus torcedores.